Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Meu convidado de hoje é um médico pediatra e também professor universitário, Dr. Márcio Eli de Pontes. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado pelo convite. Dr. Márcio, o assunto de hoje é um assunto que vem gerando um pouco de preocupação. A gente chega aí à campanha de vacinação contra a paralisia infantil ou a poliomielite abaixo de 50% em Andradas. É algo que preocupa não só Andradas, como aí várias outras cidades, no Brasil e no estado também, o número está bem inferior do que deveria estar, né? É muito preocupante, João, porque se a gente tiver a introdução do vírus da paralisia infantil no nosso meio, para que não ocorra a disseminação, a gente precisava de uma cobertura vacinal de no mínimo 95%. Os dados do dia 22 de setembro, 46% aqui em Andradas, quer dizer, nem metade das crianças alvos, que é de 1 ano a 5 anos, na cidade de Andradas, os pais levaram para tomar vacina. Muitos alegam que os seus filhos estão doentes, por isso que não levou. Então é importante que a vacina contra a paralisia infantil é 2 gotas oral. A criança pode estar resfriada, pode estar doente, ela pode tomar vacina desde que ela não esteja tomando nenhum imunossupressor, e que ela não esteja com febre pelo menos 24 horas. Então, outra vacina que possa precisar no calendário e a criança estiver doente, a gente avalia, provavelmente adia essa outra vacina, mas só o fato dela estar resfriada ou com tosse não impede dela tomar essa vacina. Doutor, a gente percebe essa queda em relação à procura por vacinas. Essa é uma vacina muito importante. Sim. Importante as pessoas entenderem assim, o que aconteceu? Primeiro, para você ter uma ideia, 2020, 19, 20, antes da pandemia, a gente tinha essa cobertura vacinal de 95%. Então, o primeiro fato que aconteceu foi a pandemia. A pandemia, os pais ficaram com medo de levar seus filhos aos postos de saúde, tomar vacina, por quê? Porque haviam pessoas doentes lá. Né? Então, houve uma queda muito grande da cobertura vacinal. Segundo, a vacina do Covid. A vacina do Covid, criança deve tomar ou não? Ficou aquela interrogação. Graças a Deus, a vacina é eficaz, tanto é que a gente não tem mais assim, notícias de pessoas morrendo com Covid. Mas, ao mesmo tempo, não sabemos com certeza a médio e longo prazo as consequências, né? Então, só que a vacina de Covid é uma coisa. As outras vacinas, para você ter uma ideia, a primeira vacina de paralisia foi em 1955. Nós temos quase 70 anos dessa vacina. Então, é extremamente confiável, tá? Só que as pessoas precisam ter consciência, porque, primeiro, paralisia infantil é uma doença muito contagiosa, imunoprevenível, quer dizer, se a criança for vacinada, ela não vai ter essa doença. E a doença, assim, é uma doença que gera sequela. Qual que é a sequela? Paralisia, pode ser mais comum paralisia de um membro inferior ou 2 membros inferiores, pode ter paralisia superior, raramente, 5% dos casos pode ir a óbito por paralisia de nervos que vão até o pulmão, né? Mas essa paralisia é permanente, é para o resto da vida, não tem remédio para cura, tá bom? Então, imagina você aqui que está me assistindo, que é pai, que é mãe, seu filho tem uma doença dessa, porque você não vacinou seu filho, é uma coisa que tem que se pensar, tá? Então, essa vacinação é gratuita, é inócua e os pais têm até o dia 30 de setembro para fazer essa vacina. Acredito que vai ser estendido se não tiver essa cobertura, porque não é só Andradas, é Brasil inteiro, tá? Mas é a consciência de cada um, como pai, como mãe, principalmente crianças de 1 ano a 5 anos de idade. Doutor, quando a gente fala de paralisia, a gente vê países que estão tendo essa preocupação, que estão tendo casos, isso acende um alerta? Sim, o último caso documentado no Brasil foi em 1989. Em 1994, o Brasil recebeu um certificado de erradicação no Brasil. Só que a paralisia infantil ela não foi erradicada no mundo.
alguns países da Ásia têm. O ano passado foram identificados no mundo 28 casos. Mas elas são altamente contagiosas. O que pode acontecer? Alguém viajar para esse país e trazer o vírus, assim como alguém lá residente trazer esse vírus para a gente. E a gente consegue não disseminar se a gente tiver uma cobertura no mínimo 95%. Ou seja, o pessoal tem que levar as crianças para vacinar. Sim, essa vacina é essencial. Se no dia que você for, a enfermeira falou, tem outra vacina, está atrasado outro, aí é questão de você conversar, saber qual que é, por que precisa, na dúvida, conversa com o seu pediatra, se precisa, se você ficar na dúvida, mas as 2 gotinhas é oral, não é injetável, e você está evitando que o seu filho tenha paralisia infantil. Com esse baixo índice de vacinação, essa paralisia pode voltar no Brasil? Pode voltar tranquilamente. E a gente está tendo retorno de sarampo. Estamos tendo casos de sarampo que a gente acreditava que tinha sido erradicado. Essa semana a gente tem um caso de cachumba, que a vacina também é prevenível, mas por quê? Por baixa cobertura. Então, as vacinas básicas são essenciais. Algumas que não são as básicas, ou a de Covid, a pessoa pode questionar, conversar com seu pediatra ou seu médico e tirar a sua dúvida para fazer a sua própria opinião. Doutor, como o senhor falou aí, doenças que a gente não ouvia falar, estão retornando. Isso mostra uma preocupação? Com certeza, porque essa preocupação é por causa da baixa cobertura vacinal. Meu filho está saudável, olha aqui. Algumas vacinas vão ter reações, tá? E a mesma vacina pode dar uma reação numa criança, na outra não. Mas a gente sabe já quais são as vacinas. Normalmente a vacina quando é 2, 4, 6 meses, tanto é que a gente toma cuidado de essas 3 vacinas, que são as mesmas, 2, 4, 6, de passar com o pediatra antes da mãe fazer a vacina. Essa é a vacina que dá reação mais é a tríplice, tá? Só que ela, no posto de saúde, ela vem com mais 2 junto numa picada só, tá? Que chama pentavalente. E particular, acrescenta mais uma que é a Oexa, mas mesmo particular pode dar reação. Tá bom? As reações mais comuns é febre, dor local, normalmente no dia, normalmente a maioria 12 horas, então a gente pede sempre para vacinar na parte da manhã. Mas não, a de paralisia, existem 2 tipos, com 2, 4, 6 meses é um injetável, que chama VIP, e a partir do reforço é 1 ano e 3 e 4 anos, que é a VOP, que é a gotinha oral. Então a campanha está sendo feita para crianças de 1 a 5 anos de idade. Esse é o nosso público-alvo, mas também crianças maiores podem tomar e a gente também está tendo cuidado de verificar, principalmente adolescentes e menores, se a carteira de vacina está atualizada. De repente entraram novas vacinas no calendário, tem HPV, tem meningite ACWY para crianças maiores, que às vezes a família não está sabendo também. Doutor, eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje, suas informações. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, obrigado pela chance, sim, de poder esclarecer um pouquinho cientificamente para as pessoas a respeito de vacina, porque é um assunto que hoje está polêmico, tem muito fake news e a gente não sabe em quem acreditar, né? Então é importante a opinião do seu médico, do seu pediatra. Obrigado. Conversamos na Estação TV Atende com o médico pediatra, também professor universitário, Dr. Márcio Elide Pontes.